Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução das espécies. Quais são as principais teorias evolutivas? Então vamos lá. Nós temos, até o final do século XIX, como a principal teoria aceita por toda a humanidade era a teoria criacionista, ou seja, os seres vivos eles foram criados por um ser divino e a natureza ela era estática, ela era imutável. Não havia transformações nos seres vivos de acordo com esse tipo de criação, relacionadas aí a um ser divino. Então a gente tem espécies que não têm transformações no seu corpo e elas são todas fixas. Então a gente tem criacionismo e fixismo juntos. Aí começou a surgir alguns estudos em vários campos das ciências da natureza e algumas observações. Então a gente teve um avanço sobre o estudo da evolução. Então, com todos os avanços científicos, com todas as pesquisas que surgiram a partir, então, do final do século XIX para o início do século XX, surgiram as principais teorias evolucionistas, que são o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O lamarckismo ela recebe esse nome por conta de Jean-Baptiste Lamarck, que foi o pensador da teoria lamarckista. Ele falava que as espécies, elas tinham transformações, elas sofriam transformações ao longo do tempo, de acordo com que o meio ambiente pressionava para que houvesse essas transformações nos seres vivos. Então ele falava sobre a lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Então ele tratava a lei do uso e desuso como se um órgão de um indivíduo fosse bem utilizado, esse órgão, ele seria o que se desenvolveria. Agora, se ele não fosse utilizado, ele atrofiaria, ele sumiria. Então, se usa, vai continuar. Se não usa, vai sumir. Então, ele falava que as pressões ambientais induziam a modificação das estruturas conforme o seu uso ou não. Então ele falava também que conforme essas características aumentavam ou diminuíam ou sumiam, isso daí também passaria para os descendentes. Então se eu arrancasse um dente, por exemplo, os meus filhos nasceriam sem esse dente. Então ele falava, olha só, que a girafa, de tanto esticar seu pescoço para se alimentar das folhas no topo das árvores, elas acabavam usando bastante esse pescoço, essa estrutura, e elas ficavam pescoçudas, elas ficavam altas, e essas características passavam para os seus descendentes, que é a herança dos caracteres adquiridos. Então a gente tem uso e desuso e caracteres adquiridos para o lamarckismo. Então, na visão de Lamarck, os organismos eles iam se modificar gradualmente a partir de ancestrais mais simples, seguindo o quê? As pressões adaptativas do ambiente. Então, isso faria com que seres vivos sempre bem adaptados ao seu ambiente, já que sempre características úteis à sobrevivência vão sendo desenvolvidas de acordo com o quê? As necessidades das características que já existiam, e elas vão aprimorando de acordo com o ambiente. Então, Lamarck falava que o ambiente ele induzia o desenvolvimento de novas características nas espécies e estas iam sendo passadas para os seus descendentes. Porém, a gente sabe que existem alguns erros nesse tipo de teoria, mas foi muito importante para aquele período, já que foi um dos primeiros a falar sobre essas transformações que acontecem nos seres vivos. Por exemplo, se uma pessoa pratica musculação, obviamente ela vai ficar com a sua musculatura mais desenvolvida. E isso não foi que o ambiente propôs para aquele ser vivo, Vamos supor que ele viva com pessoas que não pratiquem musculação e isso não vai influenciar, Então a gente vê que o efeito ambiental, ele tem pouco ou nenhuma influência sobre as características corporais da prática da musculação. Foi porque um exercício, uma tendência que ele criou devido à prática da musculação. Mas isso não vai passar para os seus descendentes porque não tem transformações nos seus gametas, porque as características passadas para os descendentes devem ser a nível genético dentro dos gametas. Mas para a época de Lamarck ainda não se tinha o estudo da genética.
A herança dos caracteres adquiridos também é um equívoco, porque a gente já sabe, com as descobertas recentes na área da biologia, que as características que são adquiridas, elas não são capazes de ser passadas para os descendentes, apenas se for nos gametas. Então, se tiver uma alteração em qualquer célula, por exemplo, na célula muscular, isso não vai ser passado para os descendentes. Apenas aquelas transformações em células dos gametas, como espermatozoide e ovócito. Então, Lamarck, para sua época, né, ele não tinha como explicar exatamente como se dava a transmissão das características hereditárias, nada se sabia sobre o DNA, genes e cromossomos, porém, devemos reconhecer o valor histórico dessa teoria lamarquista, né, para o contexto vivenciado para o período em que Lamarck estava aqui contribuindo para a ciência. Daí então surgiu o darwinismo. O darwinismo é outra teoria evolutiva proposta pelo natural inglês, né, Charles Darwin, e ele falava sobre o ambiente na evolução das espécies, surgindo então essa teoria que a gente chama de darwinismo. É uma das teorias mais bem aceitas para explicar os processos evolutivos dos seres vivos, e a gente sabe que a evolução está relacionada a transformações, não a melhorias. Por quê? Na sua época ainda não tinha o estudo da hereditariedade, o estudo de genes, não se tinha estudo do DNA. Então ele construiu a teoria da seleção natural a partir de várias observações que ele fez, mas ainda ele não conseguia explicar a origem de variações apresentadas dentro da mesma espécie, e nem como essas variações eram transmitidas aos descendentes. Mas ele sabia o papel importante dessas transformações dos seres vivos de acordo com o ambiente ao qual eles viviam. Mas diferente de Lamarck, ele não falava que o ambiente pressionava a modificação. Darwin, ele falava o quê? Que o ambiente selecionava aqueles seres vivos que já tinham características mais apropriadas, mais adaptadas. Então, a seleção natural, segundo Darwin, falava que os indivíduos mais adaptados sobreviveriam, e esses vão conseguir chegar na maturidade reprodutiva porque eles foram selecionados pelo ambiente. Os demais indivíduos, que são adaptativamente mais fracos, eles seriam o quê? Eliminados da população. Então, a gente fala de evolução, a gente fala de mecanismos adaptativos, de transformações que não precisa ser o animal mais forte, não precisa ser o mais veloz, não precisa ser o mais inteligente, mas aquele que tem características e que melhor se adequam no ambiente. Então, esses é quem vão aumentar a capacidade de sobrevivência e automaticamente de reprodução. E eles já teriam essas características intrínsecas no seu DNA, gerando descendentes com essas mesmas características. É claro que ele não sabia explicar essa questão genética, mas os descendentes mostravam sempre essas características muito próximas dos seus parentais. Então ele concluiu que os indivíduos na natureza, eles não têm a mesma chance de reprodução e sobrevivência, porque o meio ambiente ele vai selecionar então aqueles indivíduos mais capazes de enfrentar as condições, as variações climáticas, os suprimentos, os nutrientes que estão disponíveis no ambiente. Então esses seres vivos selecionados, eles vão ter as maiores chances do quê? De acasalar e gerar descendentes. E é através da seleção natural que essas espécies vão se tornar bem adaptadas. Por quê? Esses que têm essas características perpetuam a espécie. E os outros que não têm essas características vão sendo eliminados ao longo do tempo, porque não chega à idade reprodutiva, são menos adaptados. Então a gente tem o processo de seleção natural envolvido na evolução das espécies. Olha só a comparação das duas teorias evolutivas, de Lamarck e Darwin. Para Lamarck, as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Pelo fato que elas esticavam sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou. E essa característica adquirida era transferida aos seus descendentes. Então, usou bastante, desenvolveu e transfere para os seus descendentes. Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais que a gente conhece hoje. Pelo uso e desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução, segundo a teoria lamarquista. Para Darwin, é assim. As girafas ancestrais provavelmente apresentavam
pescoço de comprimentos variáveis, mais curto, mediano e mais longo. As variações, elas eram hereditárias. Então ele falava que a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência o quê? Dos descendentes de pescoços longos, uma vez que estes conseguiam se alimentar melhor das girafas do que as girafas de pescoço menorzinho. Então esses conseguiam se alimentar, conseguiam suprir suas necessidades e acasalar, gerando descendentes. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição, portanto, pela seleção natural que ocorre a evolução segundo Charles Darwin, que é o que nós conhecemos como darwinismo. Mas ele ainda não conseguia explicar a genética envolvida no processo evolutivo. Então surgiu a teoria sintética da evolução, que chamamos de neodarwinismo. Como Charles Darwin ele não conseguia explicar essas variabilidades encontradas nos seres vivos, e houve o surgimento de uma teoria e construções de trabalho de Gregor Mendel com relação à genética, quando ele fazia aquelas leis de Mendel usando as ervilhas, usando os cruzamentos genéticos, ele postulou algumas leis sobre o DNA e os genes. Então a gente soube sobre as mutações genéticas, os processos de divisão celular que acontecem nas células, como que as células somáticas são diferentes das células germinativas. Então, vários autores, vários cientistas em conjunto criaram o que a gente chama de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então é a teoria atualmente aceita que explica a evolução das espécies e, como qualquer outra teoria, ela pode sofrer algumas correções mais adiante. Quais são os pontos mais específicos dessa teoria? É que tem mutação, reprodução sexuada e seleção natural, artificial e sexual, migração e deriva gênica, que estão associadas a todos os processos evolutivos que aconteceram nos seres vivos até o momento. Então, as mutações, a gente já sabe que ocorre ao acaso. O crossing over e a segregação independente são fenômenos que acontecem na formação de gametas, na meiose. Então, esses mecanismos que explicam as variações de fenótipos que nós encontramos nas espécies, como altura, como estrutura do corpo, como a cor do pelo. Então, a gente tem todas essas variações acontecendo dentro da mesma espécie. Já a seleção natural, ela atua sobre essa variabilidade genética da população, selecionando os indivíduos portadores dos conjuntos que são mais adaptados. Então, ela vai pegar essas características que são mais adaptadas para que esses indivíduos consigam reproduzir entre si e gerar descendentes com essas características. Então, os sobreviventes conseguem reproduzir e perpetuar a espécie com essas características mais adaptadas. Esse é o processo de seleção natural. Quando a gente fala de mutação, nem sempre é uma transformação que ela é vantajosa, né? Por exemplo, para um ambiente essa mutação pode ser vantajosa, mas para outro ambiente ela é desvantajosa, essa característica nova. Então, a mutação ela ocorre independentemente do seu valor adaptativo. Por isso que a gente não pode levar em consideração o que Lamarck falava, porque nem sempre aquela característica herdada por algum tipo de espécie, ela vai ser vantajosa para todos os tipos de ambiente, se essa espécie de repente migrar para outro tipo de ambiente. Então, a evolução por seleção natural, ela não é aleatória. Então, ela se baseia o quê? Na variação que existe entre os indivíduos. Então, mutação origina variabilidade genética. Recombinação de genes também origina variabilidades genéticas entre os seres vivos da mesma espécie. Dentro dessa variabilidade genética ocorre o processo de seleção natural. Então, para aquele ambiente, os mais adaptados, os com características mais vantajosas, então, serão selecionados. Então, a gente tem uma seleção acontecendo após esses processos que causam a variabilidade genética. E aí, esse é o processo de adaptação que a gente fala. Porque seleciona-se exatamente as espécies mais adaptadas para aquele ecossistema, para aquele ambiente. Outras duas forças evolutivas também atuam e que são estudadas com relação ao neodarwinismo, que é a migração e a deriva genética ou deriva gênica. A migração é o deslocamento dos organismos de um local para o outro, e esses organismos acabam carregando suas características genéticas, modificando
aquela população nesse novo hábitat. Então a gente vai ter agora novos cruzamentos genéticos e maior variabilidade. E dentro dessa variabilidade, seleção natural. A deriva gênica, ela é a alteração na frequência dos genes ao longo do tempo por ação do acaso. Isso é muito comum nos desastres naturais, por exemplo, terremoto, erupção vulcânica, porque nesses desastres o que vai acontecer? Tanto aqueles mais adaptados quanto os menos adaptados são eliminados. Então vai resultar numa alteração na frequência dos genes, porque a gente vai ter ali ao acaso essa seleção que vai acontecer. Então dentro desses indivíduos, tanto os bem adaptados e os não adaptados que sobreviveram a esse desastre, eles vão cruzar entre si, originando descendentes com essa nova frequência de genes. Então isso a gente chama de deriva gênica. Ao longo dos anos, né, essa teoria neodarwinista ou teoria sintética da evolução, ela vem sendo aperfeiçoada por vários pesquisadores e eles vão utilizar como base a teoria darwinista clássica, que é a seleção natural. Então, Ronald Fisher, John Haldane, Sewall Wright, Theodosius, George Simpson, George Stebbins e Ernest Mayr são um dos principais nomes que contribuíram para a construção dessa teoria neodarwinista. Por isso que não leva o nome de um único cientista, porque é uma coletânea aí de cientistas e pesquisadores e eles usam como base o darwinismo, né, a teoria da seleção natural das espécies. Com relação ao tipo da seleção natural e evolução, a gente já sabe que a seleção natural é o mecanismo em que vão se selecionar características que vão ter indivíduos apenas os mais adaptados que vão sobreviver. Então essa seleção natural, ela atua sobre o genótipo, que é exatamente os genes, e os fenótipos, que são as características do indivíduo. Então seleciona a ação daquele gene naquele ambiente. E a gente tem 3 tipos de seleção natural atuando sobre os indivíduos de uma população. Por quê? Como a gente já falou, a adaptação, a mutação, ela pode ser pontual para aquele ambiente, mas para outro não. Então a gente tem a seleção direcional, a seleção disruptiva e a seleção estabilizadora. A seleção direcional, ela favorece um dos fenótipos, o que vai sendo gradualmente substituindo por outro fenótipo mais vantajoso. Então, em um determinado tempo, o fenótipo pontilhado era o privilegiado para aquele ambiente. Mas ao longo do tempo, ele vai sendo substituído por outro fenótipo, por outra característica. Então, ele é uma seleção direcional. Na seleção disruptiva, favorece ambos os fenótipos extremos simultaneamente. Então, em um dado momento, a característica mais favorecida era a pontilhada aqui. De repente, ela começa a ser menos vantajosa para aquele ambiente, para as condições climáticas, para as condições de alimento. E aí, as características mais adaptadas são apenas os extremos. Então, a gente vê aqui os extremos se beneficiando, que antes não eram beneficiados, apenas a média, apenas os medianos, e agora a gente tem o oposto. Então os fenótipos extremos são favorecidos. E na seleção estabilizadora, remove os extremos, os fenótipos extremos, e favorece o fenótipo intermediário. Então a seleção estabilizadora é o oposto da disruptiva, onde a gente não tem tantas espécimes desses fenótipos mais extremos e a gente tem mais dos medianos aqui, dos fenótipos intermediários entre esses dois extremos, tá? Por exemplo, a altura, nem muito baixo, nem muito alto, mas uma estatura mediana. Então essa é uma seleção estabilizadora que remove os extremos e favorece aquelas características intermediárias. Além desses tipos de seleção, a gente tem uma seleção que a gente chama de seleção artificial, que o ser humano promove. Ao longo dos anos, o ser humano vai selecionando algumas espécies animais e vegetais com características desejáveis para a criação, que a gente usa, por exemplo, para culinária, para ornamentação, como os peixes. Então, o ser humano acaba domesticando algumas espécies de animais e vegetais, justamente com aquelas características que ele prefere. Por isso que hoje a gente tem tantos criadores de cachorros, né, de pedigree, enfim, de raças, os peixes ornamentais.
também os vegetais, as árvores frutíferas com frutos mais doces, porque o ser humano vai promovendo essa seleção artificial. Inclusive até para conhecimento medicinal, muitas espécies vegetais também são utilizadas para a extração dos seus óleos, das suas substâncias aí que podem ser usadas como medicamentos. A seleção natural também ela acontece por fêmeas. Muitas espécies, a fêmea avalia quais as características vantajosas que o macho tem. Então esse processo a gente chama de seleção sexual. É uma seleção importante para as espécies, porque quando a fêmea ela julga os critérios que mais aparecem, né, no macho, ela acaba selecionando o seu parceiro sexual. Então isso caracteriza que os seus filhos terão genes mais bem adaptados, aumentando a chance de sobrevivência. Então alguns exemplos, né? Aqui no caso a fêmea vai selecionar um macho mais forte, aquele que ganha na competição por território. Mas existe também a seleção sexual, por exemplo, pela leoa, né? Quando ela olha o leão, aquele com a juba bonita, então ele, que é o que eu vou me acasalar com ele. A ave, quando canta e aumenta aqui a sua seringa, esse espaço fica grandão, esse macho também me atrai, né? Então as penas, quanto mais coloridas, mais atrativas, os galhos aqui. Então eles fazem essa seleção sexual, garantindo que os seus filhos também sejam fortes como os machos, né, que ela vai acasalar, a fim de que a espécie continue em evidência, continue sobrevivendo no nosso planeta. Com relação à evolução, quais são as evidências? Porque a gente fala, né, de uma evolução, mas a gente fala de uma evolução que a gente pode evidenciar, que a gente pode comprovar. Então a gente comprova com órgãos, comparação de órgãos, com fósseis e com alguns órgãos vestigiais. O que são os fósseis? Os fósseis, eles são os registros, né, que podem ser vestígios ou até restos dos seres vivos que já foram extintos ou que viveram no passado geológico da nossa Terra e acabaram sendo preservados nas rochas. A gente pode encontrar fóssil inteiro ou apenas partes de folha, flor, frutos, dentes, pólen, pegadas, ossos, excrementos, qualquer substância produzida por esse ser vivo. E a gente não tem fósseis só de animais, a gente tem de vegetais também. Então, os cientistas que estudam os fósseis e conseguem datar, estimar a idade, a gente chama de paleontólogos. Então, a gente consegue ver e observar quais eram as condições climáticas aqui no planeta, como que esses animais viviam, se ele era o ancestral mais antigo desses seres vivos para os atuais, comparar as estruturas do corpo com os seres vivos que nós temos hoje. Tem também outras evidências que são os órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, eles se apresentam em diferentes espécies, mas que vieram do mesmo ancestral comum. Então, eles vêm do mesmo ancestral comum, mas eles podem ou não ter a mesma função. Pode ter função diferente. Todos os órgãos homólogos, eles vão ter uma mesma origem embrionária. Lá no passado, eles compartilham do mesmo ancestral. Então, eles surgem do mesmo conjunto de células no embrião dessas espécies. E eles são a prova da evolução e do parentesco evolutivo entre os seres que nós estamos estudando. Então, quando acontece essa comparação e a gente chega em órgãos que são do mesmo ancestral, mas com função diferente, a gente chama de divergência evolutiva ou evolução divergente. Exemplo, esses ossos aqui no ser humano, no cachorro, no pássaro e na baleia. Eles vão ter aí a mesma origem, o mesmo ancestral, porque a gente tem aqui, ó, nós temos um animal ancestral, né? Um ancestral lá em comum para mamíferos e os pássaros. Porém, a gente tem a função diferente, né? Para o ser humano, para o cachorro, para o pássaro e para a baleia. Então, eles são órgãos homólogos. Já o contrário também acontece, que são os órgãos análogos. Eles têm diferentes origens embrionárias, mas funções semelhantes. Geralmente são espécies que vivem no mesmo ambiente, mas não tem nada a ver com relação ao seu ancestral. Então, eles não têm relação de parentesco evolutivo entre as espécies,
mas a gente vê o caso do quê? De uma convergência evolutiva ou evolução convergente, porque são estruturas que têm a mesma função, mesmo que vieram de ancestrais diferentes. Então, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. Então, a gente está falando de um invertebrado e um vertebrado. Então, a diferença, né, na questão de penas, aqui a gente tem quitina, a presença de ossos na ave e no inseto não tem. Então, a gente vê que eles têm a mesma função, que é a de voo, porém, origens embrionárias ancestrais diferentes. E tem os órgãos vestigiais. São aqueles órgãos que eles estão atrofiados, ou seja, eles não têm função para algum indivíduo, mas para outros indivíduos eles têm função, eles são bem funcionais. E esses órgãos, eles são a prova da evolução, uma vez que eles vão revelar o quê? Estruturas comuns em diferentes espécies. Isso ilustra que teve uma atuação da seleção natural sobre esses seres vivos, porque vai ver se essa característica é uma vantagem ou uma desvantagem para aquela espécie. Então, a gente tem alguns exemplos, né? O apêndice. O apêndice para os mamíferos, como nós, os carnívoros, ela não tem função digestiva. Mas para os ruminantes tem função digestiva. Então, o apêndice é desenvolvido. Alguns exemplos de órgãos vestigiais, como o nosso cóccix, né? O apêndice vermiforme que fica aqui na região do intestino. A pálpebra, aqui tem uma prega na pálpebra. Aqui a musculatura também próxima do ouvido. São alguns exemplos de órgãos vestigiais, como também a gente pode citar o dente do siso, que é o último dente, que algumas pessoas ele acaba nem nascendo, porque ele não tem mais função para nós. Hoje a gente cozinha os alimentos e os nossos ancestrais precisavam usar esse dente sim também para ajudar a morder, a mastigar e a triturar o alimento. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!